sequência à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio da ampliação do acerto ou o princípio da assertividade. A ideia é simples. Veja, a abstinência ela é, por si só, uma ampliação das tomadas de decisões que foram corretas. A sequência de tomadas de decisões corretas gera abstinência. Isso significa que a abstinência gera muito mais atos assertivos do que desadaptativos, né? O processo de abstinência em si, ele representa a concretização de que a pessoa tomou decisões pessoais, familiares, sociais, laborais, assertivas. Ou seja, o resultado de toda essa assertividade, o resultado da ampliação do acerto, o resultado das decisões corretas tomadas no aqui e no agora, é a abstinência. É fácil de entender. A abstinência, então, ela representa uma sequência de atos, uma sequência de decisões que foram tomadas de forma evolutiva, consciencial, cognitiva, de forma assertiva e que são capazes de gerar a abstinência. E veja que a abstinência, por si só, ela se retroalimenta. A gente chama isso de efeito autopoético da abstinência. A abstinência alimenta a própria abstinência. Quanto mais tempo a pessoa permanecer em abstinência, mais decisões assertivas ela tende a tomar na sua vida e mais abstinência ela tende a gerar. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da continuidade. Esse princípio em latim, existe uma máxima que se aplica a esse princípio, a expressão em latim é natura non facite saltus. O que significa isso? Que a natureza não dá saltos, a natureza ela evolui lentamente, um passo após o outro. Não existem saltos evolutivos. Bom, na abstinência isso também se aplica. Não existem grandes mudanças evolutivas em curto espaço de tempo. O que existe são pequenas mudanças ao longo do tempo abstêmio, né? Nós já conversamos isso em outros princípios. Então, a permanência na abstinência por longos lapsos temporais é que é capaz de gerar grandes mudanças. Então, a necessidade dessa persistência, mais uma vez adjetivando, dessa persistência abstêmia, é muito, muito importante. Para falar desse princípio, nós também podemos falar da teoria do lastro abstêmio, né? O lastro abstêmio, ele significa o seguinte, que quanto maior o período que a pessoa tem em abstinência, quanto maior o período abstêmio, mais lastro essa pessoa tem. Mais lastro adjetivado, mais lastro abstêmio essa pessoa tem. O que isso significa? Que se uma pessoa tiver 8, 10, 12 anos de abstinência e entrar num processo de recaída, culminando com a reintoxicação física dele, ou seja, recaída mesmo, efetiva, essa pessoa tem uma grande probabilidade de retornar ao processo abstêmio de uma forma menos traumática, mais rápida, porque ela possui um lastro abstêmio, ela possui um período abstêmio muito grande, que dá suporte para esse retorno a um processo abstêmio. Essa teoria do lastro abstêmio ela será estudada com mais detalhes nos vídeos relativos às teorias abstemiológicas. Mas no momento é bom saber esse conceito, né? Que o princípio da continuidade se aplica ao lastro abstêmio. Ele forma um lastro de abstinência. O que é esse lastro? Essa é a forma. Mas qual que é o conteúdo material desse lastro? O conteúdo desse lastro é a mudança do sistema ideológico. É a mudança de pessoas, de hábitos, lugares. É toda essa evolução que existe na cabeça do abstêmio e no meio que circunda o abstêmio.
Tudo isso forma o lastro, né? Então, quanto maior o lastro, mais facilmente o abstêmio retorna ao processo de abstinência, né? E, por sua vez, se o lastro for muito pequeno, a dificuldade em retornar ao processo abstêmio, ela será muito maior. Tudo isso é o princípio da continuidade, né? Um dia de cada vez, ou a técnica do só por hoje, também se aplica a esse princípio, né? Para que haja uma continuidade na abstinência. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da humanidade no tratamento. Veja só, eu não desejo aqui fazer crítica aos modelos de tratamento de dependência química. Jamais. Não é essa a minha intenção. Eu não trabalho nessa área, eu não desenvolvo esse tipo de atividade, eu sou um pesquisador da abstemiologia. Eu estudo a abstinência, o processo de abstinência e os abstêmios, as crenças, as ideologias, o sistema ideológico dos abstêmios. Eu não lido com essa fase inicial da desintoxicação que ocorre em clínicas ou comunidades ou hospitais e por aí vai. Ou muitas vezes em casas, né? Residencial, né? Home care. Eu não lido com esse tipo de situação e nem vou criticar esse tipo de tratamento. Existem vários modelos de tratamento para desintoxicação da pessoa. Nesses modelos de tratamento, existe o trabalho como um caráter pedagógico e é muito importante. Existem regras nos tratamentos, até porque estão lidando com problemas psiquiátricos. Então, o local tem que ser cercado de regras. E quando algum dos internos desrespeitar essas regras, existem punições que são aplicadas a eles. Mas aqui entendemos que sejam punições pedagógicas. Entretanto, sabemos que em diversos locais essas punições não são pedagógicas. E o trabalho aqui, os adictos que estão se desintoxicando, que nós chamamos de abstêmios mínimos, que estão na fase inicial, muito inicial, da abstinência, esses adictos às vezes são submetidos a trabalhos escravos. Existem situações, não vou citar nomes de lugares, né? Mas existem situações em que os internos trabalham 8, 10 horas por dia na empresa de um dos sócios ou um dos donos da comunidade, né? Produzindo artefatos, produzindo bens materiais que são posteriormente vendidos. Ou seja, é uma forma de captação, na verdade a comunidade, né, que eu estou citando, que eu não vou citar, né, mas que eu estou usando como exemplo, essa comunidade ela está captando forças de trabalho sem precisar remunerar, né? E o nome disso é trabalho escravo, né? Então precisa tomar muito cuidado com essas situações. Nós não podemos admitir que isso exista, que isso ocorra, embora seja muito comum. Por isso, o princípio da humanidade no tratamento deve ser tratado. O adicto por si só ele já sofreu tanta humilhação na vida, tanta tristeza, tanta dor, que chegar para um tratamento e sofrer ainda mais, isso me parece ser totalmente antipedagógico, né? Aqui existe uma frase que está aqui no material que diz assim: a abstinência se pauta muito mais no alto senso de responsabilidade do que na heterorresponsabilidade induzida por culpa. Isso é verdade, certo? A abstinência ela exige uma autorresponsabilidade. Então, nas fases iniciais, a pessoa realmente não consegue, não adquire esse discernimento.
Então, existe uma heterorresponsabilidade, existem regras que devem ser cumpridas, até porque o adicto não cumpria regras, então agora ele vai começar a lidar com isso tudo de novo. Mas, volto a dizer, desde que seja algo pedagógico. E, infelizmente, nós vemos muita violação a esse caráter pedagógico, né? Muita violação à pessoa. Parece que o adicto deixa de ser uma pessoa, né? E isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. Então, esse é o nome, esse é a nomenclatura utilizada, princípio da humanidade no tratamento. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, nós vamos conversar agora sobre o princípio da refamiliarização. Veja só, esse princípio, eu vou explicar esse princípio vindo lá da dicção e depois como ele deve ocorrer na abstinência. Veja, na adicção nós temos uma socialização deficitária, deficiente, né? Onde o adicto está inserido numa subcultura adicta, uma subcultura da adicção. Então, tudo que são as pessoas, os hábitos e os lugares que ele frequenta fazem parte dessa subcultura, né? Essa é a socialização do adicto. E a família do adicto muitas vezes está totalmente disfuncional, né? Veja só, existem casos em que a irmã faz papel de mãe, em que a esposa faz papel de mãe, em que o filho está fazendo o papel de pai. Ou seja, existe uma total disfuncionalidade nessa família, devido ao longo processo de drogadição de um de seus membros, ou às vezes de mais de um de seus membros. Isso está ocorrendo lá na adicção. Nós chamamos dos envolvidos na adicção, os familiares envolvidos, pelo menos as pessoas mais próximas do adicto, nós chamamos de codependentes. Agora, lá na abstinência, trazendo isso para uma pessoa que está em abstinência, vamos imaginar alguém com 20 anos de abstinência. Não vamos imaginar alguém com 10 dias. Vamos imaginar alguém com 20, 25 anos de abstinência. Aí começam alguns problemas. Vejam, você chamar essa pessoa os familiares dessa pessoa de codependentes, para uma pessoa que já está 25 anos em abstinência, me parece não ser o termo mais adequado. Por isso nós sugerimos, né, humildemente, com toda a modéstia, né, mas nós sugerimos aqui na abstemiologia que codependentes seja mudado esse nome para coabstêmios, certo? Nós estamos lidando com abstêmios, então seriam coabstêmios. Outra questão, agora vamos imaginar alguém ainda no início da sua abstinência. Quando a pessoa está internada, os internamentos mais longos em comunidades terapêuticas, por exemplo, a pessoa às vezes sai da comunidade, passa um final de semana em casa e volta, né? Ou faz, às vezes passa uma semana em casa e volta, e assim sucessivamente. Quer dizer, essa pessoa sofre o que eles chamam de socialização, né? Mas veja só, lá na abstinência, nós vemos que a pessoa tem que evitar, né, o abstêmio tem que evitar pessoas, hábitos e lugares da ativa. Ou seja, o abstêmio não pode se socializar, ele não pode se ressocializar, ele não pode voltar para aquele ambiente social que ele estava. Aqui nós deveríamos também, humildemente, uma nova sugestão, chamarmos de neossocialização. Ele precisa de novas conexões, como dizia o Johan Hari, né? Nós precisamos de novas conexões. Então, ele precisa de uma neossocialização e não uma ressocialização. Não é voltar para o meio social daquela subcultura dicta. Ele precisa de uma nova cultura. Então, ele precisa de uma neossocialização, de novas conexões afetivas, familiares, né? Bom, a mesma coisa ocorre lá com a familiarização. Ele não vai se familiarizar novamente. Ele precisa se refamiliarizar. Ou seja, ele precisa de
novos, de uma nova readequação na família. Às vezes a esposa que fazia papel de mãe do seu marido que era adicto, agora vai ter que fazer o papel de esposa de novo, né? E o marido vai ter que deixar de ser filho para voltar a ser o marido mesmo. Então, quer dizer, todos esses papéis familiares que estavam desfuncionais, totalmente equivocados, agora eles precisam ser readequados. Isso não é fácil, isso é árduo, isso é muito difícil, isso existe muita emoção ligada na família e que precisa ser tratada com muito cuidado, né? Mas aqui nós apenas sugerimos essa nova nomenclatura, né? A refamiliarização e a neossocialização. São, assim como coabstêmios, né? Eu entendo que esses são termos mais adequados para a gente conseguir conversar sobre abstinência, né? Claro que lá no início do processo de abstinência ainda podemos falar de socialização ou de mais codependentes, né? Mas já sabendo que esse termo não me parece ser o mais adequado. Bom, esse é o princípio, em síntese, esse é o princípio da refamiliarização, né? Readequação familiar, a neossocialização, isso tudo tá junto no princípio, tá? Nós temos aqui também uma síndrome que ocorre no processo de abstinência, ou seja, uma síndrome abstêmia, não é síndrome de abstinência, certo? Nós já fizemos críticas a esse termo, né? Porque não existe síndrome de abstinência, abstinência é a solução, ela não é um problema, a síndrome não ocorre por causa da abstinência, ela ocorre por causa da drogadição, né? Quando a pessoa para de usar drogas, ela pode desenvolver uma síndrome, ela pode ter quadros de ansiedade, uma série de sintomas clínicos, mas que fazem parte não da abstinência, eles fazem parte da drogadição, são os efeitos proativos da drogadição, eles variam conforme o tempo de dicção, né? E, inclusive esse termo ele é mais usado como estado de retirada, certo? Bom, o estado de retirada da substância causa uma série de síndromes clínicas na pessoa. Infelizmente, eles chamam isso de síndrome de abstinência, é o nome popular. Mas ela não ocorre por causa da abstinência, tá? Ela ocorre por causa da adicção. Ela só se manifesta na abstinência. Independentemente disso, existem outras síndromes que ocorrem no processo de abstinência. Aí elas ocorrem durante a abstinência, né? Uma dessas síndromes eu chamo de retorno ao ninho. Veja, existe aquele ninho vazio, que é quando o filho sai de casa e os pais entram em conflito, né? Porque não existem mais os filhos em casa, mas nesse caso é o retorno ao ninho, que é uma síndrome muito comum. O filho estava fora de casa e aí depois do processo dele de adicção, a família resolve intervir, aí ele é submetido a tratamento, a internamento ou algo parecido, e acaba voltando depois para a casa dos pais. Mas ele já morava antes, né? Durante a sua adicção, ele já morava sozinho. Esse retorno à casa dos pais, eu chamo de síndrome do retorno ao ninho. Quando ele volta para a casa dos pais, os pais que já tinham uma relação entre eles diferente, agora vão ter novamente um filho dentro de casa, um filho que passou por um processo de adicção, um filho que tem mais idade. Isso tudo gera um quadro clínico ali, eu diria um quadro de transtornos, né, muito grandes no âmbito familiar. Eu chamo isso de síndrome do retorno ao ninho. Isso é uma dos problemas que ocorrem na abstinência, né, e que são desencadeados pelo princípio da refamiliarização, né, que essas novas relações familiares, essas novas conexões vão gerar bônus e ônus. Um dos ônus eu cito como exemplo da síndrome do retorno ao ninho. Isso é o princípio da refamiliarização. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da revelação maleável da condição de abstêmio. Esse princípio indica que
o fato da pessoa ter passado pela adicção e estar agora num processo de abstinência não deve ser revelada a qualquer pessoa. Deve existir uma maleabilidade, o famoso jogo de cintura. É preciso muito discernimento para poder entender quem são as pessoas que podem saber dessa condição e quem são as pessoas que não precisam saber dessa condição. Isso é muito importante por causa do efeito estigmatizador gerado pela adicção. Como a adicção envolve muito preconceito, né, muito desconhecimento social, desconhecimento clínico, desconhecimento psicológico, ela é um momento muito crítico na vida da pessoa, e outras pessoas que não passaram pelo processo de adicção não conseguem entender muito bem o que é isso. Então, quando a pessoa estiver no seu processo de abstinência, ela não deve revelar essa condição para toda e qualquer pessoa. Entretanto, para aquelas que ela revelar, que ela entender que devem fazer parte desse processo de abstinência, que devem saber que ela faz parte desse processo de abstinência, quando ela revelar, ela vai estar fazendo o proselitismo, vai estar realizando um proselitismo abstêmio, que nós vimos em outras discussões, que é diferente da profilaxia da adicção. Combater a adicção é diferente de fazer propaganda da abstinência. Eu farei vídeos posteriormente sobre especificamente esse tema, para que a gente consiga entender bem a diferença que é dizer não às drogas, que é combater as drogas, que é repressão ao uso, e a diferença que é divulgar abstinência, divulgar ideias abstêmias, ideias que ajudem a iniciar, manter, permanecer, né, ou evoluir nesse processo abstêmio. Então, o princípio da revelação maleável da condição de abstêmio indica que o abstêmio precisa ter muito jogo de cintura, muita parcimônia, muita cautela para revelar essa condição ou não para outras pessoas. Nós citamos o exemplo aqui comum de pessoas que disseram que eram adictas em recuperação, termo que não condiz com a realidade, né? Porque o adicto é uma fase anterior à abstinência, então se a pessoa está em abstinência, ela não está mais na adicção, e também adicto em recuperação também é combatido pelo próprio termo recuperação, porque não tem nada para se recuperar. Se a pessoa se recuperar, ela volta a ser o que era, e o que ela era adicta. Então, nós não gostamos dessa expressão de adicto em recuperação, preferimos o termo abstêmio mesmo. Então, existiram casos desses abstêmios que revelaram que eram adictos anteriormente e não puderam revalidar suas carteiras de habilitação, por exemplo. E existiram casos também de abstêmios que revelaram essa condição em entrevistas de emprego e não foram contratados. Então, é preciso cautela na hora de revelar essa condição, porque nem todos conseguem compreender o que isso significa.